A gente já gravou o da NHL e vai chegar aí. Foi bacana? Foi legal? Foi muito divertido. O patrãozinho falou coisas loucas no podcast. Tá bom, chega. Corta, vamos começar o da NFL, vai. Chefinho sempre só fala loucuras, né? Imparável. Fala, seus Dominique Toretto, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que tá louco pra saber que outro parente Vin Diesel trouxe no Velozes e Furiosos 9. Então, chega mais Clê, traz o filme Henriqueta, pega pipoca Teteu e traz o engradado sem glúten Anete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Eu quase errei o nome de tanto podcast que eu tô gravando ao mesmo tempo. Mas tudo bem, faz parte, as coisas vão se encaminhando aos poucos, e é isso. Nesse novo formato Zonecast, então, trago aqui nessa nossa mesa hoje, como é futebol americano, nossa mesa oval. Boa tarde, Henriqueta. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, meu chefinho querido. Tudo muito melhor agora que eu comecei a falar de novo com você, né? Eu pude ouvir essa sua voz maravilhosa, você destilando sua sabedoria e suas loucuras inenarráveis. O mundo é muito mais bonito assim. É isso, o mundo é muito mais bonito. Acabou. Tá que pariu, pedante, hein? Acho que o povo tava com saudade já de você ser tão pedante assim em nossos podcasts, Henriqueta. Mas tudo bem. Bota no mudo Só aí fala que eu vou a verdade. chamar. Ah, tá. Bota no mudo aí que eu vou chamar mais alguém agora, vai. Complementando também com a gente aqui, nós temos... Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, tudo beleza? Achei que tava frio, aí ficou quente, aí ficou frio, ficou quente. Aqui tá meio esquisito. É um tal de bota casaco, tira casaco. Ninguém vai ganhar nem perder. No final, todo mundo perde. Sabe as palavras, trouxas fomos nós que zoamos na época. Exatamente. E fechando aqui então essa mesa oval, como eu disse, boa tarde, Teteuzinho. Tudo bem? Já falei que Teteuzinho, minha mãe fica puta, que ela não gosta de apelido no diminutivo, não. Aqui tá só frio mesmo. Ontem tava um frio insuportável. Meu nariz tá seco. E é isso aí, mas vida que segue, vamos que vamos. Muito feliz de estar de volta. É isso aí. Bom, vocês já sabem que mudou um pouquinho o formato do nosso Zonecast, então hoje tem tema especial. Então vamos chamar a vinheta agora para começar essa paçoca, né? Não, chefinho, que isso? Mas você que sempre fala de mim quando eu esqueço, vai querer passar direto pelo jabá? Tá vendo? Eu tô tentando melhorar a sua aparência aí, ó, com o pessoal. Obrigado, agradeço. Só de estar perto de você eu já melhoro minha aparência, né? Mas, bom, então por favor nos sigam nas nossas redes sociais, Tailgate Zone no Facebook e no Instagram, Tailgate Zone _BR no Twitter, e no YouTube nós temos as nossas lives maravilhosas, que estão de volta também, assim como o Zonecast, né? Tem as lives de NHL e MLB na segunda, NFL e NBA na quarta, e eu não sei mais o que dizer. Muito bom, valeu. Belo jabá, é assim que se faz, gostei de ver. Agora solta a vinheta, Paulinha, pra gente começar a paçoca. Meus queridos, hoje o assunto é NFL e os melhores times a não ganharem o Super Bowl. A gente já falou de NHL, a gente já falou de NBA e agora chegou a vez da NFL. E eu não sei vocês, mas eu achei muito complicado de fazer essa lista. Você não achou não, Ana? Ah, sim, com certeza. Porque como a NFL, acho que a grande questão de diferença, assim, por exemplo, da NBA é que são times com 90 jogadores, então você fica... Às vezes tem um jogador ali que se destaca no time, mas o time como um todo não era tão bom, ou algo do tipo, então fica um pouco mais difícil de você visualizar o que era um time muito bom a não ganhar, um time bom, ruim que acabou ganhando, ruim assim, entre aspas, né? Então acho que foi bem difícil mesmo, e até para estudar o tema é meio controverso, né, em alguns pontos.
Realmente, eu também achei um pouco complicadinho. E mais do que isso, quando a gente tava fazendo essa lista, eu comecei a fazer uns cortes e o Henriqueta me alertou, falou assim, tá muito aleatório, chefinho, a gente não pode fazer corte assim só pelo bel prazer. Então a gente tem que fazer um negócio mais separadinho, mais pensado. Então eu acho que o corte principal tem que ser o Super Bowl, tem que ser a era Super Bowl, certo, Henriqueta? Porque antes da era Super Bowl, o futebol americano... Na era Super Bowl, o futebol americano já mudou bastante. Mas antes dela, era mais diferente ainda, né? Pois se você pegar do primeiro Super Bowl pra hoje, já é um esporte muito diferente, mas a gente tem que ter um corte lógico, né, digamos assim, não pode só dizer, é de 90 pra frente, né, como a gente chegou a pensar, só porque são os que a gente viu mais. Mas assim, não é justo, né? A gente tá aqui pra falar da história. Então, corta aí, até porque se você pensar que antes do Super Bowl só metade dos times, mais ou menos, estavam na liga, já que a outra metade veio da AFL pra NFL, né? Então você teria até que talvez pegar as duas ligas. Bom, ficou muito complicado, né? Então a gente corta aí, o que tira o Cleveland Browns da história, porque o Browns pré-Super Bowl era um timaço com o Jim Brown, né? Mas, enfim, a gente pega aí do Super Bowl em diante. E também, né, Matoca? Apesar da gente querer cortar na era Super Bowl, são 55 Super Bowls. A gente não consegue falar de todos eles e também de todas as décadas, né? Então a gente vai ter que passar mais rapidamente por décadas que a gente não viu e depois falar um pouco mais das décadas que a gente viu, né? Faria mais sentido. Não tem como a gente ficar falando de quem a gente não viu, né? Pois é, até porque os nomes mais recentes, porque, por exemplo, década de 60, 70, a gente não estava nem perto de ter nascido. Década de 90 é uma época que, por exemplo, já é mais recente, o pessoal ainda... São nomes que ainda repercutem bastante. Então, a gente ainda tem mesmo não tendo visto, a gente ainda tem como falar um pouco mais. Agora, dos anos 2000 e 2010, aí já são décadas que a gente estava vivo e estava vendo. Eu nem tanto, porque, né, num dos Super Bowls que a gente vai falar, eu devia ter uns 12 anos. Mas a gente já tinha noção da coisa. Eu tô assustado com isso. O Matoca vai fazer um exposed aqui pra gente de quantos anos a gente tem, porque ele tá falando que tinha 12 anos um desses Super Bowls aqui, nós estamos ferrados. Mas enfim, só mais um alerta também que fique, a gente não vai decidir qual é o melhor de todos os tempos a não ter ganho o Super Bowl. A gente vai listar os que a gente considera que são bons times, muito bons, e que o pior acabou ganhando. Acabou ganhando porque por falha do destino, ou porque não teve outro à altura, enfim, por N motivos, podem aparecer N motivos, mas vamos listar aqui quem a gente acha que era melhor e deveria ter ganho esta paçoca. Então beleza, vamos soltar uma vinheta, vamos começar a elencar esses times. Ana, eu vou começar com você, porque a gente vai ter que separar aqui algumas décadas. Mas antes de você falar das décadas de 60 e 70, eu só quero que você me diga, me responda uma pergunta. O que faz um time ser espetacular no seu ponto de vista? Acho que é uma soma de fatores, né? Você tem tanto produtividade em campo, né? Você tem os times que estão listados ali como os melhores ataques, as melhores defesas. Você conseguir ter um equilíbrio, né? E também jogadores espetaculares, acho que é sempre algo a se destacar. E também grandes feitos, eu acho que é bem importante também. Times que bateram recordes, jogadores que bateram recordes. Esse tipo de coisa, eu acho que... e grandes unidades também, eu acho que isso também sempre chama atenção, né? Você ter uma grande unidade que marcou história, então... algo que é bem, como eu comentei, é bem difícil na NFL de você entender, mas a gente vai, acho que por esse caminho, né, ver quais os times que tinham um destaque maior em campo e que conseguiam produzir melhor e que acabaram não conseguindo se destacar lá na reta final ou no próprio Super Bowl. E eu deixei uma missão complicada pra você aí, né? Porque a gente tá falando aí dos anos 60, pelo menos. Foram
4 temporadas, né? A gente pode dizer. 66, 67, 68, 69. Que na cabeça de todos, nós tínhamos a AFL, que era um resto de quem não foi pra NFL. Então a gente tinha uma liga aí muito, muito pior do que a outra, né? Sim, esses primeiros times aí que a gente vai falar, na verdade, ou estavam de um lado ou do outro. A gente tem um dos times que a gente selecionou, estava no lado da EFL, né? E aí você tem essa divisão que acho que um dos times meio que começa a quebrar com ela, a gente vai comentar isso. Já pode entrar nos times? Manda ver, Ana, agora é sua hora de brilhar. Bora lá, então. O primeiro selecionado aqui são os Oakland Raiders de 1967. Esse time, ele terminou a temporada regular na AFL, então não era na NFL, com o recorde de 13-1. Nessa época já existia aquele jogo, né, final, um jogo final entre o campeão da AFL e o campeão da NFL. Ele ainda não era chamado de Super Bowl nesse aqui, que seria o Super Bowl 2, né? Mas ele já existia, então não tinha cruzamento dos times durante a temporada regular, só lá no jogo final mesmo. E a gente destacou os Raiders principalmente por causa da defesa deles. A defesa era chamada de The 11 Angry Men. Então, era uma defesa que cedeu só 3.8 jardas por jogada. Era a melhor defesa em jardas, a segunda melhor em pontos. Tinha o cornerback, que seria Hall of Famer, o Willie Brown, que teve 7 interceptações na temporada. O outro defensive back, o Warren Powers, teve 6. Então, foi a segunda melhor unidade da EFL causando turnovers. E você tem ali uma quantidade enorme ali de sacks, 67 sacks na temporada de 14 jogos e 30 interceptações. Então, era uma defesa ali que botava fogo mesmo em campo. O ataque tinha um nome que vai chamar a atenção de muita gente, que é o Fred Biletnikoff. Quem acompanha college football sabe que Fred Biletnikoff é o nome do prêmio dado para o melhor wide receiver do college, né, na temporada. Então, ele era o destaque ali do ataque. Tinha um bom jogo corrido, mas acabou caindo no Super Bowl para os Packers, num placar de 33-14. Então, esse time aí acho que cabe bom destaque. Realmente, né? Mas o engraçado disso é que também a gente jogar e falar que os... Eu acho que a ideia talvez nem seja tanto times que o adversário não merecia, né? Acho que a gente pode falar times que mereciam. Apesar de não ter vencido, ele merecia ter vencido, merecia ter ganho. Às vezes o adversário simplesmente é melhor, né? Mas você acaba tendo 2 times espetaculares no mesmo ano e acaba dando nisso, né? É complicado mesmo você dizer que os Packers não mereciam ganhar o Super Bowl e que os Raiders mereciam. Eu acho muito complicado eu falar isso, que os Raiders mereciam alguma coisa, mas tudo bem. É bom a gente enfatizar isso, né? A gente tá falando aqui dos times que mereciam ter ganho, ou dos melhores times que não ganharam, o que não quer dizer que o vencedor daquele ano não merecesse, né? Podem ser 2 baita times no mesmo ano, e o que perder, bem, ele é um dos melhores a não ter ganho, né? A gente não tá dizendo que o título foi injusto, necessariamente. Às vezes até foi, né? Mas, enfim, é só esse disclaimer, esse aviso aí pra não confundir ninguém. Às vezes até dá pra dizer que o outro time mereceu, não merecia, né? E talvez esse aqui seja o caso, que é os Colts de 68, que perderam para os Jets por um placar de 16-7. Esse aqui foi uma das maiores zebras da história da NFL. Os Colts eram favoritaços e eram representantes da NFL. E nessa época ali, 1968, você imagina o que era a NFL pensando na EFL, que ainda não tinha rolado
oficialmente a fusão, ainda estava ali, tinha acabado de ter, acho que foi 67 que oficializou, né, que ia ter a fusão, se eu não me engano. Não vou lembrar o certo, mas ainda não tinha acontecido 100%. E os Jets foram o primeiro time da AFL a ganhar o Super Bowl. E eles conseguiram isso em cima dos Colts de 68, que não tinha o Johnny Unitas, que estava machucado na temporada, mas tinha o Earl Morrall, que teve quase 3.000 jardas aéreas naquela época. Então isso aí naquela época ali, em 1968, um cara ter quase 3.000 jardas é para ter destaque, né? Tem que sempre lembrar isso, né? Que as épocas são bem diferentes. E ele teve 3 wide receivers de destaque naquela temporada. Teve o time tinha a melhor defesa em pontos, a segunda melhor em jardas. Teve 45 sacks na temporada. O Bobby Boyd teve 8 interceptações, o Rick Volk 6. E o time teve 29 interceptações no total. Era um time bem completo e que foi realmente um choque para a comunidade da NFL ver esses Colts perderem para os Jets. E acho que mudou um pouco do que é a NFL hoje, né, gente? Quando a gente fala de Super Bowl, esse jogo eu acho que marca, né? O futebol americano, o evento Super Bowl teria sido outro se esse jogo tivesse só os Colts simplesmente ganho. Então foi bem interessante mesmo. Toda a publicidade também que o Joe Namath proporcionou, né? É muita loucura. Você falou do Earl. E o Earl, ele foi campeão depois com os Dolphins. Olha que beleza. E esse time dos Colts tinha Don Shula como técnico. E tem muita coisa, tem muita curiosidade desse jogo aí que a gente poderia ficar falando imensamente. Mas aí depois a gente tem que ir pra 70, né, Ana? Porque 70 tem algumas coisinhas também interessantes, né? Ainda tem o 70, o Super Bowl, né? O Super Bowl que aconteceu em 70, o time, o Minnesota Vikings de 69, não pode deixar de falar deles. Era o ataque número 1 em pontos e a defesa número 1 em pontos e em jardas. Então, era um time que dominou a NFL naquele ano. O recorde foi 12-2 na temporada regular. Acabou perdendo para os Chiefs no Super Bowl, no placar de 23-7. Eles tinham um defensive front que era bem lendário, que era chamado de Purple People Eaters. Então, você pode imaginar que era a galera roxa que come pessoas. Então, era um front que era totalmente dominante. Tinha o quarterback, o Joe Cap, que era um líder daquele time. E a linha ofensiva tinha bastante destaque, né? Tinha alguns Pro Bowlers. Tinha o Grady Alderman como left tackle e o Mick Tigerloff como center. Então, são jogadores que dá para destacar bem. E o jogo corrido não era lá essas coisas, mas era um time que teve bastante destaque. Você imagina, o time chega como número 1 em pontos no ataque e o número 1 em pontos e em jardas na defesa. Você já pode imaginar que é um time bem interessante que acabou não levando o Super Bowl. E é um dos times dos Vikings que continuam não tendo Super Bowl a não levar. Esse time aí tinha Alan Page e Paul Krause, se eu não estou enganado. E baitas nomes. Os dois estão no Hall da Fama. Então... O Alan Page, que além de estar no Hall da Fama da NFL, ele virou depois... Ele fez direito, né? Virou juiz e chegou a ser juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou seja, baita carreira dupla do cara, né? Quanta curiosidade aí. Mas a gente tem mais casos aí, Ana, dessa época aí, de algum time que também merecia muito? Tem sim, a gente tem os Rams de 73, que era um time ali liderado pelo head coach Chuck Knox. Terminou a temporada como número 1 em pontos e jardas no ataque e número 4 em pontos e número 1 em jardas na defesa. Então, era um time também que era bastante dominante, liderado ali pelo quarterback John Hadl. Ele acabou perdendo na rodada divisional para os Dallas Cowboys. Esse time aqui, o time dos Ravens de 73, ele era um time que vinha de bastante mudanças.
Eles fizeram várias trocas naquela off-season e aí conseguiram montar um time muito bom, mas que acabou caindo antes de chegar no Super Bowl e como vários outros, né, que a gente poderia ter destacado aqui nesse período. Então, acho que das décadas de 60 e 70 é isso aí. Realmente. A década de 70 depois acaba sendo muito marcada por Steelers, por confrontos com os Cowboys também, do título de Miami e tal. É uma época bem, bem engraçadinha na história aí. Mas a década de 80 também é muito engraçadinha, né, Henriqueta? Pois é, a década de 80, você falou, né? A década de 70 teve várias das dinastias aí que acabaram tirando um pouco da atenção dos times que perderam, né? A gente começa aí já em 83 com o time do Washington, que na época ainda se chamava Washington Redskins, e era um timaço que teve 14-2 na temporada regular e já era treinado pelo Joe Gibbs. O Joe Gibbs, que é um dos técnicos mais lendários da NFL aí, ele treinou o Washington de 81 a 92 e voltou em 2004 até 2007. Ele que está no Hall da Fama da NFL e também é dono de uma equipe da NASCAR e está no Hall da Fama da NASCAR. Mas então, esse time do Washington era um timaço também, ganhou a NFC e aí chegou no Super Bowl contra os Raiders e aí no Super Bowl acabou, na verdade, até levando uma lavada aí, 38-9 pro Raiders, né? Não teve jogo. Só que isso não tira o mérito do time. O time era favorito contra os Raiders e aí acabou levando essa paulada. Mas ele teve vários pontos bem marcantes. Eles tiveram média de 34 pontos por jogo durante a temporada e uma média de vitória de 13 pontos por jogo, ou seja, a margem de vitória, o que é bem marcante, né? Inclusive, esses pontos marcados foram recorde da NFL na época. E além disso, eles tiveram 61 turnovers forçados durante a temporada. Ou seja, em 16 jogos, 61 turnovers, quase 4 por jogo. Era um time realmente espetacular, mas acabou parando aí pro Raiders, que também era um timaço, verdade seja dita, e o time teve o Joe Gibbs como o técnico do ano, o Joe Theismann, o quarterback, como o MVP da NFL e o jogador ofensivo da liga, e o John Riggins, o running back, que teve 1.483 jardas correndo e 24 touchdowns, que era o recorde também de touchdowns na época, e ele que foi um running back que até é pouco falado hoje em dia, mas ele era um jogador excelente na época, ele é um jogador que realmente marcou história aí na NFL. E além disso, o time tinha também o Art Monk, o wide receiver, que também está no Hall da Fama, o Charles Mann, defensive end, que fez história aí tanto em Washington como no 49ers, e o Darrell Green, o cornerback que jogou por 19 anos pelo time de Washington, de 83 até 2002. Meu Deus, ele jogou de 83 até 2002. Bizarro. Longevo. Era só isso que eu tinha pra falar do seu comentário inteiro. Perguntaram pro Frank Gore quem era o ídolo dele, né? Ele respondeu, o cara jogou 19 anos. A diferença é que o Frank Gore foi trocando de time, né? Pulando de time em time. Esse ele era leal, né? 19 anos lá em Washington. Mas free agency naquela época era um negócio complicado, você sabe, né? Não era muito difícil sair de time pra outro. Muito bem lembrado. Importante mencionar. Bom, passando daí então pro ano seguinte, o ano de 84, onde, na minha opinião, teve um dos melhores times da história a não ganhar o Super Bowl, que é o Miami Dolphins, do Dan Marino. O Miami Dolphins que quebrou todos os recordes aí. Foi um time como esse que a gente tem visto mais recente do Patriots, depois do Broncos e agora do Chiefs. Era um time que tinha um ataque que parecia completamente imparável. Foram 32 pontos por jogo durante a temporada. Também teve um recorde de 14 vitórias e 2 derrotas. E era uma defesa boa também, uma defesa que cedeu 18 pontos por jogo só, a 7ª da liga. E aí você tinha o Dan Marino com 48 touchdowns, provavelmente a melhor temporada da carreira do Dan Marino, e tinha ainda uma dupla de recebedores espetacular, que era o Mark Clayton e o Mark Duper. Se a gente tem uma crítica a fazer sobre esse time do Dolphins, e quase que todos os times do Dolphins da época do Dan Marino, é que nunca deram um jogo corrido para ele, né? O Dan Marino, enquanto esteve no Dolphins, na maior parte dos anos tinha um jogo corrido bem fraco, e aí ele tinha que resolver pelo ar, o que na maior parte do tempo dá certo, mas
sempre chega uma hora em que, né, o bicho aperta mais, e é aí que o Dolphins caiu pro 49ers, que também era um timaço, por 38-16 no Super Bowl. O Dan Marino acabou sendo interceptado 2 vezes, e pelo outro lado o Joe Montana e esse timaço também do 49ers, esse que foi uma dinastia aí, foi início da dinastia ainda, né? O Joe Montana teve 4 touchdowns no jogo e acabou com o jogo, não teve o que o Dolphins pudesse fazer. Mas, novamente, o Dan Marino foi o MVP da NFL, o jogador ofensivo do ano, e, bem, quebrou todos os recordes já aí, como eu falei. Outro detalhe aí do Dan Marino, desses recordes dele, é que eles viveram, tanto de touchdowns quanto de jardas, viveram mais de 20 anos, até serem quebrados pelo Manning e pelo Brees. Então, ele lançou para mais de 5 mil jardas naquela época, então é algo para se destacar mesmo. Muito bem citado isso, porque as 5 mil jardas que hoje em dia, não é que seja comum, mas quase que ano sim, ano não, alguém consegue, né? Deixou de ser aquele marco quase que inatingível. Naquela época era completamente inatingível. Não dava para se imaginar que alguém chegasse a 5 mil jardas no início dos anos 80, e o que marca aí também faz desse time tão espetacular. Inclusive, se você comparar com os anos ao redor aí, né, por exemplo, no ano seguinte mesmo o Dan Marino liderou com 4.100 jardas, ou seja, quase 1.000 jardas a menos. Teve anos ainda, nos anos 80, que não chegaram nem a 3.500 jardas. Então, assim, é isso aí, é o que você falou, né? É totalmente absurdo de se pensar. E é isso pelas décadas de 80, Henriqueta? Ou você vê mais um time aí? Não, pela década de 80 é isso, são esses 2 timaços aí que acabaram não vingando. E aí depois a gente teve o domínio do 49ers, com um pouquinho de Bears e Giants aí no meio. Mas a gente vai chegar nos anos 90, né? Que aí sim tem mais coisa pra falar. Com certeza. Eu acho que um detalhe também de 80, que aí eu acho que a Ana seria legal até comentar, é que a gente tem aí os Broncos chegando umas 3 vezes, né? Era o que eu ia falar, inclusive, não dos Broncos, nem era isso que eu ia falar. Eu ia comentar os Broncos, é bom destacar que, se você for olhar times a chegar no Super Bowl, os piores times a chegar no Super Bowl, talvez dê pra listar todos esses dos Broncos dos anos 80, porque eram times muito ruins que foram carregados pelo John Elway, basicamente. A maioria, você tinha ali alguns jogadores, um ou outro, mas não era time de Super Bowl, e acabou chegando no Super Bowl e levando lavada, basicamente todos. Mas eu ia falar nessa década, que talvez caiba uma menção honrosa aqui, você pode destacar alguns times dos Browns que acabaram batendo na trave e nem chegando no Super Bowl. Então, tipo o Browns do The Drive, que era um time de destaque ali, que tinha chance de chegar no Super Bowl e ganhar, mas acabou esbarrando e não chegando no grande jogo, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E agora, por último, o mais novinho, Matoca, os anos 90. Como foram os anos 90 na NFL? Bom, os anos 90, e falar de time que não ganhou, a gente tem que falar de um time que não ganhou o Super Bowl, não por uma vez, mas por 4 vezes seguidas, né? Mas a gente vai falar, né, do primeiro desses anos, que é o ano de 1990, temporada de 1990 do Buffalo Bills. O Buffalo Bills, ele vai para 4 Super Bowls seguidos, como eu falei, perde os 4, e nesse ano de 1990 eles tinham um timaço. Eles, no time em si, que foi pro Super Bowl, tinham 5 Hall da Famas. O Jim Kelly, quarterback há algum tempo, MVP daquela temporada de 1990. O Thurman Thomas, running back. O André Reed, wide receiver. O James Lofton, que também era wide receiver. E o Bruce Smith, que era um DE. Seria o Ed hoje em dia da equipe do Buffalo Bills. E é um time que ficou 13-3 na temporada. E ficou 13-3 e perdeu 3 jogos.
Os jogos que ele perdeu foi pro Houston Oilers, ainda, o antigo Houston Oilers, né? Pro Miami Dolphins e pro Washington Redskins. E na semana 15 eles ganharam de 17-13 do New York Giants, no Giants Stadium. E os dois times iriam voltar a se encontrar na final, no Super Bowl, em 1990. E acabou que o Super Bowl saiu com uma vitória de 19-20 para a equipe do New York Giants. Lembrando que esse é o Super Bowl que tem um chute faltando 4 segundos no relógio, que o kicker, o Scott Norwood, ele erra esse chute de 47 jardas. Um chute razoavelmente até plausível de se fazer, mas ele erra, e por conta desse erro a equipe do Buffalo Bills perde. E é importante lembrar, né, o Marvin Levy, que foi para 4 Super Bowl seguidos. Mesmo você pode não ganhar, mas ele foi para 4 Super Bowl seguidos, e é o que o chefinho destacou, que você, tipo assim, você perde um Super Bowl, você fica meio abalado. Se perder 3 Super Bowls e você chegar num quarto, não é pouca coisa. E mesmo assim, ele tá no Hall da Fama, e pelo menos para falar que ele ganhou alguma coisa, ele ganhou 2 Grey Cups, que é o Super Bowl do futebol canadense, né? Seguindo na década de 90, a gente vai para 1992, para um time que não perdeu o Super Bowl, não. Ele perdeu na final de conferência para o time que ganhou do Buffalo Bills no Super Bowl da temporada de 92, que foi o Dallas Cowboys, que passou o trator em cima do Buffalo Bills naquele ano. Mas o time que a gente vai destacar aqui é o San Francisco 49ers de 1992. É o ano que o Joe Montana machuca e o Steve Young assume a titularidade. E ao assumir a titularidade, ele é eleito MVP, ele tem o melhor pass rating da liga, ele tem 25 touchdowns passados, o ataque lidera a liga em pontos marcados com 431, e com isso o Steve Young vai acabar sendo efetivado, né, como quarterback, e o Joe Montana ele é trocado para o Kansas City Chiefs depois, caminho que o Alex Smith fez, por exemplo, do time titular. Tinha 5 First Team All-Pros, o quarterback, o Steve Young, né, que foi o MVP, o Jerry Rice, lendário Jerry Rice, o tight end, o Jerry Rice, o wide receiver, né, o tight end, o Brent Jones, e 2 offensive tackles, o Harris Barton e o Steven Wallace. No segundo time, ficou o nome desses dois ainda como votação, né? Mas ainda ficou o Guy McKinstry, que era guard, e o Pierce Holt, que era um defensive tackle. Então era um time recheado, e assim, pode ter a discussão de que esse time era melhor do que os Cowboys e tudo mais, mas lembrar que também era um time dos Cowboys enjoado, que era um time de Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin, Charles Haley, todos Hall da Fama hoje em dia. Então não era um time tão azarão para esse jogo, tanto que chegou como favorito para o Super Bowl e acabou ganhando de 52-17 do Buffalo Bills, igual eu falei. E por último eu vou falar do time rival, que é o rival meu, né? Que é o Minnesota Vikings de 1998, a temporada de calouro de Randy Moss, ninguém mais, ninguém menos do que Randy Moss. E uma temporada, assim, um time brilhante, uma temporada brilhante, que acabou sucumbindo também na final
da NFC, perdeu para o Atlanta Falcons por 30-27 na prorrogação. Então, não foi um jogo tão fácil assim, mas o time do Minnesota Vikings teve 10 selecionados para o Pro Bowl. O kicker, o Gary Anderson, o Chris Carter, wide receiver, o center, o Jeff Christie, o quarterback, o Randall Cunningham, que o Randall Cunningham eu já cheguei a ler algumas coisas, porque ele foi um dos quarterbacks negros da NFL que ajudou a quebrar esse estereótipo de que o quarterback tem que ser branco, devido ao sucesso que ele teve no Philadelphia Eagles e também o sucesso que ele teve depois pelo Minnesota Vikings. Além disso, teve linebacker o Ed McDaniel, o guard o Randall McDaniel, o wide receiver o Randy Moss, o defensive end o John Randall, o running back o Robert Smith e o left tackle o Todd Stussy. Desses, 5 foram o primeiro time do All-Pro: o Gary Anderson, o Randall Cunningham, o Randy Moss, o Randall McDaniel e o John Randall, o defensive end. E é um time que terminou a temporada 15-1. Se terminar uma temporada com uma derrota só é um negócio, assim, a gente vê time hoje em dia que faz o 15-1 e vai para Super Bowl mesmo. Não tem, é um time bem dominante nesse sentido. Alguns recordes da franquia foram quebrados, se não me engano, pelo próprio Randall Cunningham. E, assim, teve o melhor jogo passado, a segundo melhor ataque, mas pelo menos o primeiro ataque aéreo, embora tivesse uma defesa mediana. E talvez isso que tenha, de fato, custado uma chegada mais longe ao Super Bowl. Não sei, eu gosto do Super Bowl dos Broncos contra os Falcons. Acho ótimo, acho tranquilo, não foi tão difícil. Agora, só um comentário sobre esse jogo em si, da final de conferência, né? Que você falou do Gary Anderson, que foi selecionado para Pro Bowl, All Pro, não vou lembrar agora. Ele era considerado um dos melhores kickers da NFL e ele perdeu um field goal ali no finalzinho do jogo, que era para colocar os Vikings na frente de Atlanta em 2 posses. Aí perdeu o chute, em seguida a Atlanta marchou o campo e virou o jogo e levou. Então teve essa questão aí, o time estava ganhando no finalzinho, perdeu o chute e aí acabou levando a virada e não indo pro Super Bowl. A Ana falou aí do chute perdido, eu lembrei, eu ia falar quando o Matoca falou do Super Bowl do Giants e Bills, que na época que a Band Esportes transmitia a NFL com o Ivan Zimmerman, deve fazer mais de 10 anos se bobear, né? Eles davam uns prêmiozinhos, e uma vez eu ganhei um prêmio que era um abridor de garrafa do Giants, que quando você abria a garrafa, ele narrava o chute perdido do Buffalo Bills, do Scott Norwood, e o Giants win. Pô, que beleza. Grava pra nós isso aí, pra nós botar nas redes sociais, Henriqueta. Estragou há muito tempo já o abridor. Foi um abridor de, sei lá, 12 anos atrás, né? Pô, você queria que o abridor tivesse bateria e reconhecesse o metal pra fazer barulhinho por 12 anos. Com certeza. Você tem que trocar a bateria ainda. Se eu achar, eu tento trocar a bateria e ver se eu faço ele funcionar. E a gente bota. Só de curiosidade, eu fui ver aqui no jogo do Falcons e do Vikings, os 2 kickers não nasceram nos Estados Unidos. O Anderson, ele é dinamarquês, e o Anderson, ele nasceu na África do Sul. Seria o primeiro jogo com 2 kickers de nacionalidades diferentes? Não sei, talvez não. Quem souber essa estatística, manda pra gente. Olha que beleza. E eu acho que de cara a gente já pode... Eu falei que a gente não ia elencar o melhor de todos os tempos, mas eu tenho que falar isso. Os Rams de 2001, o St. Louis Rams de 2001, que fique claro, porque eles estavam em St. Louis ainda,
esse time tem aquele cheiro de injustiça absurda. O que vocês acham? Eu não sei por quem eu começo, porque eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que esse time era absurdo, foi o melhor ataque que a NFL já viu e parou no segundo ano de Brady. Então, foi o time que já havia, o que já tinha ganhado em 99, na temporada de 99, no caso, já nos anos 2000, o Super Bowl em cima do Titans, aquele num lance que pra mim deve ser um dos lances mais assim dramáticos, porque foi a 1 jarda o empate do Titans e era The Greatest Show on Turf. E era uma sacanagem porque assim é um time que ficou marcado, igual você falou. O Minnesota Vikings era o Rams antes do Rams. E o Rams aqui, ele já era o Rams de Marshall Faulk, de Kurt Warner, de Torrey Holt, de Isaac Bruce. Então era um time assim, que marcou a época, que a gente fala até hoje. De um dos melhores ataques, um dos ataques mais bonitos de se ver jogar. Tinha o Orlando Pace também como tackle. Era um time ridiculamente bom. E só que aí é aquele negócio, né? Parece que existe a força Tom Brady que acaba com todo mundo. E nesse ano foi o ano que eles ganharam. A Ana falou trapacinha. Ana, você está querendo dizer Tuck Rule, bicho. Tuck Rule? É isso. Não tem como. Os Patriots chegam nesse Super Bowl marcado pela Tuck Rule, não é, Ana? Com certeza, né? Trapassa o começo, seria pra chamar esse ano. Foi na época que a gente não sabia ainda que os Patriots trapaceavam, nem que eles tinham o Adam Vinatieri lá pra definir qualquer coisa que aparecesse pela frente, né? O vovô Vinatieri ainda era o garoto Vinatieri. Exato, Henriqueta. E é bom que se diga também. Porque a gente tá destacando Tom Brady, mas temos uma força maior que Tom Brady aí. Porque o Vinatieri levou uns títulos pro Brady. Pro Brady. Olha como eu falei, que beleza. Tô até revoltado. O Brady. O Brady. É muita emoção, Tom Brady, é muita emoção. É o Tom Brady. Só mais uma coisa sobre esse Rams aí. É que... Duas coisas, na verdade. Primeiro é que ele, em 2000... o time caiu muito em relação ao time de 99 e teve a pior defesa da NFL e o time fez um monte de mudança, fez troca pelo Aeneas Williams, que é Hall da Fama, né? E saiu ali para se tornar uma defesa top 10 em 2001. E outra coisa que não pode deixar de falar é que o time acabou depois desse ano, né? Tipo, se desfez totalmente esse grande ataque. Nunca mais voltou a ser o que foi nesses 3 anos, né? Que parecia que seria uma grande dinastia, acabou não virando uma sequência de 3 anos muito bons que acabou com um título. Realmente. Nos anos 2000, ainda, eu vejo mais alguns times que talvez sejam até polêmicos, se realmente não deveriam, se também não mereciam um título, né? O primeiro que eu poderia citar é 2004, os Eagles de 2004, que acabam perdendo pros Patriots, né? No terceiro título dos Patriots. Também os Colts contra os Saints. Aquele time dos Colts era bem melhor que aquele time dos Saints também. E um dos melhores anos da carreira do Peyton Manning. Então são 2 times que também me marcam um pouco. E eu não sei se entrariam nessa lista dos melhores a nunca ganharem. O que vocês acham? Eu acho que os dois... assim, a gente acaba esquecendo um pouco deles porque a história dos campeões sobressai, né? O Patriots estabelecendo a dinastia. Só que, na verdade, foi um jogo que foi 24-21 e que o Eagles tinha um timaço, um time aí que era treinado pelo Andy Reid, o técnico agora campeão pelo Chiefs, finalmente conseguiu ser campeão, né? E que tinha o Donovan McNabb, que também é um quarterback que a gente acaba esquecendo um pouco, mas que era excelente.
E aí tinha Brian Westbrook de running back, outro que teve ótimas temporadas, e o Terrell Owens, wide receiver, que, bem, quase que carregava o time sozinho se precisasse. Então, assim, acho que é legal falar, né? É legal falar porque é um time que era muito bom, a defesa era boa também. Tinha o Brian Dawkins, o safety, que era um dos melhores safeties, se não o melhor na época. Então, assim, acho legal falar do Eagles, porque ele acaba sendo esquecido pela dinastia do Patriots. E o Colts, ele é esquecido porque a grande história é o Saints, né? O Saints pós-furacão Katrina, a história improvável aí, e até o onside kick que o Sean Payton chama na volta do intervalo. Então acaba que o destaque vai todo para o Saints, e até para a interceptação que o Tracy Porter tem para sacramentar o jogo, né? Até isso é um destaque para o Saints, com justiça, lógico. Mas a gente acaba esquecendo que o Colts era um timaço, teve 14 vitórias, 2 derrotas. Talvez fosse o melhor Colts da época do Peyton Manning. E tinha Red Wayne, tinha Marvin Harrison, tinha Dallas Clark, tinha um baita ataque. Então, assim, era um time bem forte e que a gente acaba não falando tanto porque o Colts teve um título antes e porque o Saints de 2009 é um time histórico por toda a história em volta dessa equipe. Dormina para os fracos, 00:28, terceira para 5, Peyton Manning, interceptado, bola recuperada, retornada pelo Tracy Porter, ele vai para a linha de 40, para a linha de 30, para a linha de 20, um retorno para a história! Touchdown do New Orleans Saints, que vai escrever o seu nome na galeria dos campeões do Super Bowl! Matoca, eu vou ter que chamar você porque você é o único que consegue falar isso sem ódio no coração, que nem a gente, né? Mas um time dessa lista de 2000 também é o New England Patriots de 2007. Esse time é complicado. Você até botou ele como time histórico já no site. Sim. Não tem como... Não tem ódio no coração. Mentira, tem ódio no coração pra falar mal dos Patriots. Toda pessoa que não é torcedor dos Patriots pode ter. Mas esse time, ele era coisa de maluco. Esse Super Bowl que eu tinha 12 anos. E eu lembro porque... Aí eu vou até contar uma história mais pessoal. Porque eu tava na fazenda do meu pai. E lá não pegava nada. E aí domingo de noite ia passar na Band o Super Bowl. E o pessoal falando assim, não, que é o time invicto do New England Patriots, que vai ser um jogaço, não sei o que. E eu falei, pô, legal, maneiro, né? Esse time deve ser bom. E aí quando veio, acho que eu liguei no final e falou do tipo assim, o Patriots perdeu na maior zebra. E eu fiquei do tipo assim, que isso? O time não era imbatível. Só que era um time pra lá de bom, era um time quase que imbatível. Para vocês terem noção de recordes, maior quantidade de jogos ganhos numa temporada regular, 16, empatou com o Miami Dolphins com o menor número de jogos perdidos, que é 0. Além disso, teve o recorde da NFL de mais pontos fora de casa, 314. Tinha o recorde de maior quantidade de pontos numa temporada de 589, que foi passado pelo Denver Broncos de 2013. Além disso, tinha o recorde de mais jogos com mais de 30 pontos, que foi passado pelo Denver Broncos de 2013, mas nessa temporada eles tiveram 12 jogos. Maior diferencial de pontos por um time na história de 315 pontos. E além de vários outros recordes, Tom Brady com o maior número de passes para touchdown que seriam batidos pelo Peyton Manning em 2013, mas naquela época ele fez 50. Mais touchdowns recebidos do Randy Moss, que foi 23 naquela temporada, e maior número de recepções no Super Bowl pelo Wes Welker com 11, que depois seria passado pelo James White naquele Super Bowl contra Atlanta. E, enfim, isso tudo para perder para uma bola que bateu num capacete e o David Tyree desceu com ela.
Então, azares acontecem e tudo bem. E nesse ano o Brady ganhou, além de ser MVP, ele foi Offensive Player of the Year, né? Ganhou os 2 prêmios. Bem absurdo, né? É o melhor Patriots de todos os tempos, não levou. Aí uma curiosidade, pra quem acompanhou o draft desse ano, o líder em interceptação dos Patriots em 2007 foi o Asante Samuel, que aí muita gente vai reconhecer o nome porque o filho dele, o Asante Samuel Jr., foi escolhido no draft desse ano. Né? Realmente, muito bem lembrado. É só acrescentar a curiosidade aí que essa recepção, o helmet catch, a recepção do capacete do David Tyree, é a última recepção dele na carreira. Ele não conseguiu nem entrar em campo no ano seguinte, ficou acho que no practice squad e se aposentou. Essa foi a última recepção que ele teve na vida. E ele teve um touchdown nesse jogo também. A gente lembra do helmet catch por motivos óbvios, mas o primeiro touchdown do Giants no jogo foi dele. E além disso, a gente fala muito do ataque do Patriots, que realmente marcou a época, mas a defesa era muito boa também, né? Além do Asante Samuel, tinha o Rodney Harrison, safety, que era o cara que estava marcando o David Tyree ali naquele lance, e fez assim, tudo possível, imaginável, não tinha como ele marcar melhor. E tinha o Ted Bruschi, o Mike Vrabel, os linebackers, e o Richard Seymour. O Mike Vrabel, que agora é o técnico do Tennessee Titans, né? Então, assim, era uma defesa absurda também, era um time quase perfeito. Mas bateu no Giants, e aí é o misto de sorte com um jogo que encaixa, o pass rush do Giants, que era espetacular e acabou... a gente sempre fala, se o Brady tem um defeito na vida, é que ele não gosta de ser encostado, né? E aí, quando você começa a encostar nele muito no jogo, ele se incomoda. É que ele é tão bom que é difícil você chegar lá. Mas, bem, acabou causando aí... Acho que é a maior zebra da história, talvez, de um Super Bowl. Ou a maior zebra junto com a do Jets 68, né? Só para adicionar um time, tinha os Chargers do LaDainian Tomlinson, que eu vou pela minha memória de jogo. Quem já jogou Madden 08 sabe que esse time era roubado, que a palavra é essa, roubado, porque tinha o Sean Merriman na defesa e não dava para correr por ele, porque ele tacleava o seu running back na linha de scrimmage e não importa o que você tentasse fazer. Então esse era um time que era roubado e que não chegou nem em Super Bowl. As más línguas dirão que foi culpa de ter o Philip Rivers, né? Mas acontece também. Eu acho que a culpa não é do Philip Rivers, não. Eu acho que a culpa é de outra pessoa. E o João já falou. Tem uma cabeça enterrada lá nos Chargers. Não tem jeito. Pode ser. É tipo a portuguesa que tem o trator enterrado lá no Canindé, né? O problema é que eles mudaram de cidade agora, né? Eles estão em Los Angeles. Será que enterraram alguma coisa em Los Angeles também? Por isso que os Rams não vão ganhar mais nada? Às vezes tinha que ter desenterrado antes, né? Pra aí sim resolver o problema em Los Angeles. Ai, superstições. Adoro. Mas chegando na década de 2010, eu acho que aqui talvez é a época de toda a NFL que mais me incomoda. Eu vou ser bem polêmico aqui, eu acho que vocês não vão concordar com tudo. Mas, pra mim, 2011, 2012... 2013, 2014 e 2015 não foi justo nem a pau. 5 anos seguidos. Opa! Não. De verdade, pra mim aqui, se a gente pega Giants contra Patriots, eu acho que essa aqui a gente pode falar que o Eli teve uma pós-temporada maravilhosa e seguiu assim maravilhosa e ele levou o Super Bowl. Depois, a gente tem Ravens e 49ers, que ficou com aquele gostinho de foi roubado no finalzinho ali. A gente tem um Seahawks contra Broncos, que se tem um time bom dos Broncos, era esse aqui, desse ano, e perde daquela forma absurda para os Seahawks, 43-8, que perdeu a graça antes de começar o segundo quarto. Então, assim, foi loucura demais. E pra mim, o Seahawks também era melhor time que os Patriots em 2014. Assim como os Panthers, melhor time que os Broncos em 2015 também. Agora a Ana vai me xingar duplamente, o Matoca tá perguntando por que foi roubado
o dos Ravens contra os 49ers, e agora vocês me xinguem à vontade. Eu não vou te xingar não, só queria dizer que o time do Seahawks não era melhor do que o dos Patriots, porque o time do Seahawks tava assim, quase perdeu para um time de Green Bay que entregou a partida. E um time que quase perde para um time de Green Bay que entrega a partida, porque nesse jogo eu sabia que Green Bay era perder. Por isso que esse jogo eu nem sou muito traumatizado não. Mas eu acho que não era um time tão forte, não era um time tão forte assim quanto você tá falando não. Acho que os Patriots eram mais time nesse ano. Só uma questão aqui, você falou, depois eu falo dos Broncos de 2015, mas falar aqui dos Broncos de 2013, na verdade eu acho que, apesar de ter sido uma derrota bem feia, que o torcedor dos Broncos lamenta bastante, eu acho que nada incomoda mais o torcedor dos Broncos do que 2012, na verdade, que é o milagre de Mile High, né, que o Joe Flacco lança e o Harry Moore pula e não consegue pegar a bola, e ali você pode dizer que o torcedor dos Broncos ele se incomoda muito com esse time não ter chegado no Super Bowl, porque ninguém ia parar esse time, eu tenho certeza disso. O time de 2013 estava muito cheio de lesão ali já naquela final, não tinha Von Miller, não tinha Chris Harris Jr., acho que não tinha Derek Wolfe também, a defesa estava toda arrebentada e acho que ninguém esperava muito ganhar aquele jogo, não sei. Existia a esperança, né, porque o ataque era o melhor da NFL, era o ataque que quebrou todos os recordes, mas acho que o time de 2012 era melhor do que o de 2013 e era um time que ainda é muito amargo na boca do torcedor falar sobre esse jogo, porque aquele Ravens não era melhor que aquele Broncos e acho que Denver ia até o fim e poderia ter ganhado o título naquele ano. Agora, tem outros times também, realmente, que... E assim, eu concordo que os Panthers de 2015 eram um time que era favorito e que poderia ter ganhado. Eu não acho que... vai ter discussão, acho que no próximo podcast sobre isso. Eu já quero ir além do que o chefinho falou aqui, né? Depois eu vou fazer um parênteses, mas você parou cedo demais, chefinho. Porque em 2016, o Atlanta Falcons deveria ter ganho do Patriots muito fácil. É um absurdo o Falcons não ter vencido aquele Super Bowl. Em 2017, eu acho que o Patriots era melhor do que o Eagles. É que o Eagles encaixou aquele esquema deles que basicamente deu certo por um ano só, né, com o Doug Peterson. Mas o time do Patriots, na teoria, pra mim, era melhor. E aí, se quiser forçar um pouquinho mais, pode até dizer que em 2018 o Rams, que também espantou o mundo, digamos, ali no início do Sean McVay e do Jared Goff, também era melhor que o Patriots. Aquele Patriots de 2018 ele não empolgava, né? Mas, no fim das contas, ganhou com justiça. Mas assim, 2016 e 2017, pra mim era pra ter dado Falcons e Patriots se você pensar no melhor time. Agora, só pra fazer um parênteses aí, é que, embora Carolina fosse melhor do que Denver, aí a justiça foi feita, né? Porque um time com Cam Newton e Ted Ginn Jr. ser campeão do Super Bowl é palhaçada. Então, graças a Deus, dessa vez o time melhor não ganhou. E aí, pra mim, o Patriots que caiu antes era melhor. O Cincinnati Bengals, que tava voando e o Andy Dalton se lesionou, era melhor. O Cardinals, ainda um time bom na época, era melhor. Então, assim, ainda bem que não deu Carolina. Dessa vez eu tô feliz. Eu gostei dessa com o Ted Ginn, eu gostei muito. Só um detalhe, pra mim aquele Saints de 2018 era muito melhor que esse Patriots e que esse Rams. O que vocês acham? Verdade também, eu tinha esquecido. Tinha esquecido do Saints. Mas concordo. É que o Rams, ele surpreendeu o mundo, né, diria ali. Ninguém esperava que o Rams fosse brilhar como brilhou, mas era mais um time do New Orleans Saints. Assim como o Packers, tem vários times do Aaron Rodgers que eram excelentes aí mais no início e não ganharam. O Saints tem com o Breeze, né? E esse é um deles. E se a gente fosse falar de jogos mais chatos da história, esse aí ia liderar com força. Fácil, verdade, Ana. Mas muito fácil mesmo. Tem mais 2 temporadas aqui, 19 e 20.
19 eu acho que ficou aquele gostinho de que Lamar Jackson e aquele ataque fantástico dos Ravens não conseguiram mais nada, só que ao mesmo tempo a gente tem um Mahomes também com uma temporada incrível chegando ao Super Bowl. Então, talvez esses Ravens de 2019 seja um time que a gente tenha uma pena de não ter ido além. E eu não sei 2020. 2020 para mim parece muito ok o resultado. A gente viu, ao longo da história, a gente vê que defesas ganham títulos. E o ataque de Tampa não era de todo mal. E eles estavam precisando de um cara só que tivesse peito. E esse cara que tem peito, como a gente fala aquele áudio lá do Coquinha do Cristiano Ronaldo, é o Tom Brady, entendeu? O cara é uma máquina. O cara não para e não para. Eu também considero um Super Bowl, assim, que quando foi decretado que seria isso mesmo, eu achei péssimo, porque eu não gosto de nenhum dos dois, não gosto do Brady, não gosto dos Chiefs, mas não dá pra dizer que foi injusto, né? Eram times que estavam, os dois times voando, o Chiefs tendo um pouco mais de dificuldade durante a temporada, com algumas lesões e tudo mais, mas o Tampa encaixou assim durante a temporada de um jeito incrível, à medida que foram mudando as coisas para se encaixar mais com o que o Brady gosta de fazer. E aí, dali pra frente, acho que foi um bom jogo, foi legal, eu gostei. E acho que não dá pra dizer que foi injusto, né? Exatamente. E assim, o que eu puxo aqui é quando você pega os dois elencos no pau a pau, não dá pra falar que um elenco é maior que o outro, melhor que o outro no pau a pau. Então eu acho que é totalmente justo o que aconteceu ali. Não vou falar que, nossa, os Chiefs eram o melhor time de 2020 que não levou o Super Bowl. Eu não consigo considerar isso. Eu acho que o Matoca com certeza vai falar que acha que os Chiefs eram o melhor time, porque ele falou isso várias vezes no próprio 2-Minute Warning. Mas eu acho que no pau a pau, os times eram bem parelhos mesmo. No de 2020, no caso, o último Super Bowl, né? Exato. Enfim, eu acho que o resultado por si só já fala. Beleza que eles estavam sem os tackles titulares, mas o resultado por si só já fala tudo que precisa. Não tem como você falar que o Buccaneers não estava melhor, é porque eu ainda acho que esse time do Buccaneers não estava jogando isso tudo. Só que jogou muito no Super Bowl. E jogos anteriores eu vou me abster para não falar mal de arbitragem, nem ter nem ficar engatilhado aqui. E assim, dá pra dizer que esse time do Chiefs, o que chegou ao Super Bowl é um dos piores que a gente já viu dos Chiefs recente, né, dessa época do Mahomes. Justamente por isso que o Teteu falou de não ter os tackles titulares e não encaixou, né, ali no final. Acho que não dá pra dizer o contrário. O diferencial desse Chiefs é o Mahomes mesmo, né? Até quando eu falei de 2019, do Lamar Jackson, a defesa dos Ravens era muito superior à defesa dos Chiefs. Mas falhou, né? Falhou lá com Derrick Henry, logo no comecinho. Eu acho que esse é um time que dá pra destacar bastante como um time que poderia ter, que merecia talvez ter chegado, pelo menos chegado no Super Bowl. Eu acho que o time como um todo era muito bom e tava voando baixo e aí do nada deu ruim. E o Harbaugh precisa de mais um título, porque ele é um técnico maravilhoso, não é, Henriqueta? Só o irmão dele que tá em Michigan que... Justamente. Eu até gosto do irmão dele, mas quando ele não tá em Michigan, né? Quando ele tá em outros lugares, tipo Stanford e 49ers, eu gostava. Mas o John Harbaugh merecia mais um Super Bowl mesmo. Aliás, acho que o Sean Payton merecia mais um, e o John Harbaugh merecia mais um, e o Aaron Rodgers merecia mais um, mas esse tá difícil. Tá difícil. Aliás, Sean Payton agora sem o Breeze vai ter que se reinventar também, vamos ver, né?
Acho que o John Harbaugh a gente ainda consegue sonhar aí com mais um Super Bowl pra ele. Mas quem merece mesmo um título, quem merece mesmo um Super Bowl é Quenton Nelson, e nós vamos encerrar esse podcast com este nível de alegria, com este nível de positividade, entendeu? E vamos logo chamar nossas dicas. Dicas legais, dicas sensacionais. Henriqueta, você que trouxe, qual que é o 30 for 30 que nós vamos indicar para relembrar um desses times que nós tanto falamos nesse podcast? Num podcast sobre os melhores times a nunca vencerem o Super Bowl, a gente tinha que aproveitar aí essa série da ESPN, que é maravilhosa, o 30 for 30, falando de vários esportes, e ele tem um chamado Four Falls of Buffalo, seria as 4 quedas de Buffalo, e aí tem a piadinha até com as quedas de Niágara, né? Buffalo fica ali na divisa com o Canadá, ali quase do lado das cataratas. E, obviamente, as 4 quedas no Super Bowl de 90-93, que, como o Matoca falou aí, são bem marcantes. Então, o 30 for 30 é bem legal, como quase todos eles são. E, assim, bem relevante para esse tema que a gente falou agora. E se pensar, acho que um time ao longo prazo, assim, né, foi um dos melhores times a nunca ganhar, porque eles chegaram quase lá 4 vezes, com 4 ótimos times e não conseguiram. Realmente é impressionante. É impressionante. Mas é isso. Deu por hoje. Crianças, meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E aquele efusivo abraço. Ana e Henriqueta, fiquem sabendo que foi um prazer inenarrável voltar a gravar com vocês. E Matoca, obrigado por mais um final de semana. E agora vocês falam tchau como vocês quiserem, que eu já não tô mais nem aqui. Tchau, tchau, galera. É muito bom voltar a gravar com vocês também. E é isso aí. Até a próxima, né? Eu tinha que fazer a parte do Fernandão aqui, já que ele não tá aqui hoje, né? E é isso aí, galera. Sempre bom estar de volta, gravar mais podcasts aqui, o Zonecast voltando com tudo. Espero que vocês gostem desse formato novo aí que a gente tá lançando. E é isso. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Bebam água. Fiquem em casa quem puder. Quem não puder, tome todos os cuidados. Se vacinem. E é isso aí. Um beijo, um abraço. É isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem. É isso aí, seus Dominique Toretto. Acabou mais um episódio do Zonecast. Nessa semana vocês finalmente devem ter entendido que é pra ficar em casa. Afinal, em plena pandemia, o moço saiu de casa para ir no bar, acabou não pegando Covid, mas entrou num baita esquema de corrupção e foi preso. Moral da história: fiquem em casa. Na moral, eu vou pegar para ver esse filme antes de lançar no Brasil mesmo. É necessário alienar com algo, e nada melhor que Velozes e Furiosos e seus desafios à física. Risos. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquem-os de luz no cotovelo de vocês.